O lobisomem é uma das lendas de folclore mais conhecidas do mundo, estando presente no folclore de países de diversos continentes. Existem muitas variações sobre sua história, mas é muito conhecida a versão que fala de um homem que se transforma em lobo durante as noites de lua cheia. Essa habilidade de transformar-se em lobo era normalmente associada a uma maldição e conhecida como licantropia. Nas lendas do folclore em locais de tradição cristã, considerava-se que tal maldição poderia ser causada por predestinação ou por punição devido a algum pecado. Ou seja, quando a lua cheia passa, o portador da licantropia deixa essa condição até que essa lua retorne. Mas qual é a verdadeira origem do lobisomem? A lenda do lobisomem é encontrada na mitologia grega, sendo depois transportada para o mundo romano. Nesse sentido, existe uma lenda da mitologia grega narrada sob diferentes versões que trata a respeito de Licaon, um rei mítico de uma região da Grécia chamada Arcádia. Nas diferentes versões desse mito, fala-se que Licaon realizou ações que desagradavam a Zeus, o grande deus do panteão grego. Zeus teria então punido esse rei com a maldição da licantropia, fazendo com que ele fosse transformado em um lobo. Uma das versões fala que Licaon teria tentado matar Zeus, enquanto outra versão fala que ele teria tentado dar carne humana para o grande deus durante um jantar. Depois de se transformar em lobo, Licaon teria a chance de se livrar da maldição se conseguisse passar 10 anos sem consumir carne humana. Essa informação final parece estar ligada à condição de Licaon como um lobisomem, mas alguns estudiosos da cultura grega sugerem que ele poderia estar relacionado ao culto de tribos canibais que habitavam a Grécia. Em Roma, o humano que se metamorfoseava em lobo era chamado de versipélio. Contudo, na cultura romana, esse termo era utilizado de forma mais geral para se referir à transformação humana em animais. Com a expansão do Império Romano, a lenda do lobisomem se espalhou pela Europa e foi adaptada às diferentes culturas locais. A influência do cristianismo fez com que a licantropia deixasse de ser vista como uma maldição de Zeus e passasse a ser interpretada como uma punição pelos pecados. Na Rússia, por exemplo, a crença era de que os lobisomens eram pecadores cumprindo penitência por seus erros. À medida que a lenda do lobisomem se difundia em novos territórios, ela ganhava novos nomes. Os eslavos o chamavam de Volkodlax, os franceses de Loup-garou, e em Portugal, ele ficou conhecido como lobisomem. Já no Brasil, a lenda chegou pela influência da cultura portuguesa durante a colonização. Existem algumas semelhanças entre a versão portuguesa e a brasileira, mas também algumas diferenças. Em Portugal, a crença popular acreditava que o lobisomem era um homem pálido e magro que poderia ser amaldiçoado com a licantropia como punição pelos seus pecados. Falava-se também que o lobisomem poderia ser o homem nascido de um incesto, mas a principal versão considerava que ele era o primeiro homem que nascia depois de um casal ter 7 filhas. Acreditava-se que o homem amaldiçoado com a licantropia manifestaria sua maldição quando completasse 13 anos de idade. Tal condição seria manifesta em uma terça-feira ou sexta-feira, permanecendo o amaldiçoado na forma de lobisomem da meia-noite até as 2 horas da madrugada. Quem tivesse sua propriedade invadida por um lobisomem deveria dizer Ave Maria 3 vezes para que ele fugisse. No Brasil, entre as semelhanças com a lenda na sua forma portuguesa, acreditava-se que o lobisomem era o homem nascido de uma relação incestuosa, bem como o primeiro homem nascido depois de 7 mulheres. No entanto, há também algumas diferenças entre as versões. E aqui não se acreditava na existência de lobisomem do sexo feminino, mas em Portugal sim. Em nosso país, a lenda do lobisomem adaptou-se às diferenças regionais e assim, em cada região brasileira, a lenda assumiu formas distintas. No sul, era forte a crença de que o lobisomem era fruto de incesto, enquanto no norte,
a crença de que tal ser era um homem anêmico ganhou mais força. Na versão nortista, acreditava-se que homens anêmicos eram propensos a tornar-se lobisomens e que, uma vez realizada a transformação, eles vagariam pela madrugada à procura de pessoas para atacar e sugar-lhes o sangue. Essa era a forma encontrada por eles para conseguirem os nutrientes que seus corpos não possuíam. Estudiosos que se dedicaram a analisar a versão brasileira da lenda apontam que há nela a recorrência dos seguintes elementos. O homem que se torna um lobisomem é caracterizado por ser anêmico, preguiçoso, por comer pouco, mas gostar de comidas apimentadas e por beber água constantemente. Acreditava-se, no interior do Brasil, que a bala revestida com cera de vela, usada em missas de galo, era o necessário para matá-lo. No entanto, ferimentos no lobisomem causados por objetos como uma faca ou foice eram suficientes para quebrar a maldição e fazê-lo voltar à sua forma humana. A bala de prata é a arma lendária mais conhecida para combater esse ser sobrenatural. Dentre as diversas narrativas que cercam o lobisomem, uma delas afirma que o único meio de destruí-lo é com uma bala de prata diretamente no coração. Contudo, há quem diga que é preciso mais do que isso. A bala deve ser mergulhada em cera de vela de altar, usada em 3 missas do galo, seguindo uma tradição cristã. Outras versões sugerem que apenas um ferimento pode ser suficiente para subjugar a fera e fazê-la retornar à sua forma humana. Mas será que essas histórias são apenas lendas? Ou há uma verdade oculta à espreita, esperando para ser revelada? Entrar no mundo sombrio do lobisomem e desvendar segredos mais profundos e perturbadores é o que nos faz desafiar crenças e despertar a curiosidade. Se você quer ouvir e saber mais histórias como essas, não deixe de se inscrever no canal. Toda sexta tem vídeo novo, desvendando mistérios e embarcando em novas jornadas. Aguardo você. Fui.